Olá pessoal, bem-vindo ao canal e vamos começar a nossa aula de número 3, resolvendo o exercício da aula passada. Legal? Se você não leu o exercício, eu vou pôr rapidinho aí na tela para você. Se você precisar ler, pausa o vídeo e lê com calma, beleza? O nosso exercício dizia: encontre o vetor D igual a menos A. Essa era a letra A do exercício. O vetor A está aqui. O vetor menos A é um vetor igualzinho àquele, porém com o sentido ao contrário, com o sentido invertido, certo? Muito bem. Então, esse aqui é o vetor D igual a menos o vetor A. Legal? Muito bem. O item B do exercício pedia que a gente encontrasse o vetor D dado por B mais C. Então, ele queria o vetor D que fosse igual a B mais C, correto? Muito bem. O vetor B eu já encontrei. Vamos desenhar ele aqui, ó. Vetor B. Beleza? E o vetor C está aqui. Vamos desenhar ele agora aqui, ó. Legal? Eu optei por utilizar a regra do paralelogramo, mas você poderia ter utilizado também a regra do polígono, correto? Muito bem. Esse aqui é o vetor C e este aqui é o vetor B. Completando aqui o paralelogramo, vamos usar uma outra cor de pincel para ficar melhor destacado. Nós vamos ter aqui o vetor soma, que é o vetor D. Legal, pessoal? Muito bem. Resolvemos o nosso exercício. E ao resolvermos este exercício, nós fizemos nada mais, nada menos que uma subtração de vetores. Por quê? Porque o vetor B é o vetor menos A. Então, D igual a B menos C é o vetor menos A mais C, que é igual ao vetor C menos A. Ou seja, nós fizemos aqui uma subtração. Legal? Muito bem. Podemos agora, então, registrar o que é uma subtração de vetores. Vamos fazer isso? Subtração de vetores. Legal? Muito bem. Para subtrairmos o vetor V do vetor W, basta invertermos o vetor V e somarmos este vetor invertido com o vetor W. Então, a gente reduz a subtração ao que a gente já tinha feito, que era uma soma. Legal, pessoal? Muito bem. Ou se você quiser pensar ainda, você pode pegar o vetor V, fazer uma multiplicação por escalar e depois somar ao vetor W. Legal? Muito bem. Agora eu falei de subtração de vetores, Danielzinho. Deixei você contente? Oi? Contente até que eu tô, mas o senhor não falou de produto escalar, não falou de produto vetorial
E eu estou esperando aquela contaiada que falaram que ia ter nesse curso, que até agora não apareceu. Tem razão, Danielzinho. Eu não falei nem de produto escalar, nem de produto vetorial ainda, que aliás é onde aparecem essas contaiadas que você disse aí, né? Enfim, vamos então a essas contas. Mas para a gente chegar nessas contas, a gente precisa definir o vetor num sistema de coordenadas. Legal? E eu vou fazer isso primeiro, antes de falar de produto interno e produto vetorial. Produto interno é o produto escalar. Legal, pessoal? Para iniciar a nossa discussão sobre representação de vetores em sistema de coordenadas, vamos pegar o caso mais simples que existe. O caso em que todos os nossos vetores estão ao longo da mesma direção, ou seja, eles são colineares. Neste caso, eu escolho um sistema de coordenadas que tem apenas uma dimensão. Ok? Neste sistema, como eu disse, a direção é fixa, então posso esquecer a direção. Todos estão na mesma direção, não tenho que ficar pensando em composições de direções. Legal? Então, esquece direção. Módulo. Módulo, a gente já sabe, é número mais unidade de medida. Módulo não costuma dar problema, certo? A gente sabe trabalhar bem com o número. Sentido. Sentido é para um lado ou para o outro, certo? Um dos jeitos que a gente pode fazer isso é escolhendo sinal. Sentido positivo, sentido negativo. Legal? E neste caso, o que nós temos? Número e sinal nada mais é que os números reais. Legal? Estamos na validade dos números reais. Estamos na casa dos números reais. Se a gente pegar, então, números reais mais unidade, a gente representa um sistema de coordenadas em uma dimensão. Então, neste caso, as operações ficam muito simples, porque a operação vetorial é nada mais, nada menos que a operação escalar, a operação de números reais que a gente já está acostumado a fazer. Vamos pegar aqui como exemplinho. Se eu fiz um deslocamento sentido positivo de 10 metros e um deslocamento no sentido negativo de 20 metros, a resultante da soma desses dois deslocamentos é um vetor no sentido negativo de 10 metros. Legal? Ou seja, só somei os dois números. Simplesinho, né? Muito bem. Exemplo disso, cinemática escalar. Okay? Geralmente vista no ensino médio, a cinemática escalar, com movimento uniforme, uniformemente variado, ela pega grandezas vetoriais e trata essas grandezas em uma única direção, ou seja, em uma única dimensão. Neste caso, todo o nosso tratamento vetorial pode ser feito através de números reais. Tranquilo? Ainda falando de representação de vetores em sistema de coordenadas, vamos começar com o sistema de coordenadas em duas dimensões. Em duas dimensões, nós temos 2 graus de liberdade para poder cobrir o plano todo. Legal? Muito bem. O primeiro sistema que eu vou apresentar para vocês é o sistema de coordenadas polares. Tá? O sistema de coordenadas polares, ele possui como graus de liberdade o comprimento do vetor, ou seja, o módulo dele, e o seu ângulo com o eixo x. Gente, olha só, se eu fixei o módulo do vetor, ele não pode aumentar, e fixei o ângulo, ele não pode fazer assim. Estamos falando em duas dimensões, então ele está preso neste plano, ele não pode fazer assim. Então, fixou, né? Ele não pode aumentar. Ele está preso nesse plano. Se ele não pode girar, pronto, ele é fixo. Ah, Daniel, e o sentido? Legal. O vetor sempre se inicia na origem. Legal? Então, o sentido é sempre se afastando da origem. Se ele for um vetor negativo, ele é um vetor para cá, se afastando da origem. Né? Negativo, no caso, não sei se é um bom termo, né? Se o ângulo θ for maior que 180 graus. Legal? Se eu estiver aqui no terceiro quadrante. Bom, mas isso a gente vai aprender melhor depois em coordenadas retangulares. Então, um vetor em coordenadas polares é representado pelo seu módulo e o ângulo. Exemplo.
Vetor R de módulo 2 e ângulo 30 graus com o eixo X, que é equivalente a ter módulo 2 e π sobre 6 com o eixo X. Nesse caso, ele está em graus. Nesse caso, o ângulo está em radianos. Legal? Não vou ficar falando muito de coordenadas polares, gente, porque quando eu apresentar coordenadas retangulares, a gente vai precisar voltar nisso. Quando a gente for transformar de coordenadas polares para retangulares, quando a gente for achar componente de vetor. Então, sem muita mironga, vamos para as coordenadas retangulares. Ainda sobre sistema de coordenadas em duas dimensões, vamos mostrar agora um dos sistemas mais utilizados para representar vetores em duas dimensões, o sistema de coordenadas retangulares. Esse sistema possui uma representação na qual o vetor é representado pelo ponto de sua extremidade. Olha aqui, ó, R igual a Rx, Ry. Rx é a abscissa do ponto da extremidade e Ry é a ordenada do ponto da extremidade. Ou seja, quando eu falo abscissa é a coordenada no eixo X, ordenada a coordenada no eixo Y. Legal? A origem do vetor nesta representação está sempre na origem do sistema de coordenadas. Legal? Então a origem está aqui, tanto do vetor quanto do sistema de coordenadas. É um sistema formado pelo eixo XY, que a gente já conhece, o qual tem entre os eixos um ângulo de 90 graus. Legal? Simplesinho, né? Não tem nenhum voodoo aqui. Talvez vá ter algum detalhezinho na hora que a gente for fazer as contas. Beleza? Então vamos lá. Um exemplo de vetor representado em coordenadas retangulares. A igual a 3,4. Significa que aqui é 3 e aqui é 4. Legal? Ou então R igual a raiz de 3,1. Esse R aqui é o mesmo R que eu usei como exemplo lá no coordenadas polares. Vamos fazer isso aqui mais para frente ainda. Legal? A soma e a subtração em coordenadas retangulares é feita componente a componente. Então, se eu somar o vetor 1, 3 com o vetor 3, 1, vai me dar o quê? Vamos lá. Eu vou representar primeiro o vetor 1, 3. O vetor 1, 3 tem 1 para x, 3 para y. Legal? Então, é 1 aqui, 3 aqui. Legal? O vetor 3, 1 tem 3 para x, 3, 1 para y. 1. Legal? Muito bem. Quando eu somar esses dois vetores, eu vou até pôr de outra cor aqui, ó, para ficar bonitinho, eu vou pôr em caneta vermelha. Vai dar o vetor 4, 4. Legal? Muito bem. E esse vetor 4, 4, a gente pode construir aqui, ó. Vou até tirar esses pontinhos aqui, ó, para não poluir muito a nossa figura. Bom apagador, né, gente? Dedo. Vamos lá. 4. E aqui eu ponho 4 também. 4, 4. Legal? Muito bem. Este aqui é o vetor soma. Legal? Eu poderia ter dado nome a eles, né? Poderia ter chamado esse aqui de B. Poderia ter chamado este aqui de A. E poderia dar um nome para esse vetor aqui, sei lá, C igual a D
mais A ou A mais B, tanto faz, porque a soma de vetores é comutativa. Legal? Eu vou tirar isso aqui também, olha, para não poluir, usar o apagador, né? Para não poluir o nosso desenho. Legal? Bacana! Por que eu fiz isso? Para fazer isso aqui, olha. Eu vou fazer a projeção aqui, ó. Esse aqui, paralelo a esse. E agora eu vou fazer um outro aqui, ó. Esse aqui, paralelo a esse. Eu usei o quê? A regra do paralelogramo. É lógico que ela tem que funcionar, né, gente? A gente já definiu ela um pouquinho atrás. Se a gente não errou em nada, tem que funcionar. Legal? Eu poderia ainda pegar este vetor, ó, esse vetor preto, e ao invés de eu escrever ele onde ele está, eu escrever ele aqui, ó. Não poderia, porque como eu disse, o vetor não tem posição fixa no espaço. Então eu posso trocar ele de lugar. E aí, quando eu faço isso, olha, eu apago ele daqui, né? Eu levei ele lá para cima. Isso aqui é a regra do polígono. É lógico que tem que funcionar. A gente já sabia disso. Legal, pessoal? Vamos então só organizar esse desenho aqui para ficar bonitinho, né? Vamos identificar esse vetor como sendo A, esse aqui como sendo o B, e o vermelhinho é o C, que é o B mais A. Nem precisa desse parênteses aqui, né, gente? Não sei nem por que eu pus esse parênteses aqui. Enfim, não estava errado também não, mas não precisa. Vetor C. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos fazer um exercício para treinar isso aí? Sebo nas canelas, pé de pano. Em minha defesa, eu gostaria de citar que, se você não entendeu a referência ao pé de pano, é porque você é novo demais para ter assistido Pica-Pau. Legal? Tá bom, pessoal. Bom, enfim, para encerrar a linha de hoje, eu vou deixar, como já é de praxe, um exercício para que você resolva. Legal? Se você não conseguir resolver, fique tranquilo que amanhã a gente resolve junto no comecinho da próxima aula. Amanhã, para quem está assistindo a aula, o curso em tempo real, né? Para quem vai assistir depois esse curso todo em batelada, pode ser daqui um minutinho depois do seu café. Legal? Muito bem. O exercício é o seguinte, para você efetuar a operação B menos A, eu te dei o vetor B, te dei o vetor A, e depois, para você representar, depois ou antes, né? Representar graficamente. Pela regra do polígono, ou pela regra do paralelogramo, ou pelas duas. Legal, pessoal? Bom, é isso aí. Essa foi a aula de hoje. Tá? Peraí. Terceira aula, fim da terceira aula. Você ainda não se inscreveu no canal? Ainda não ativou o sininho? Pô, então pelo menos curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal e ativa o sininho aí, porque amanhã tem mais uma aula, beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus.